eu quero ficar sabendo essa parada dos Zeus. Eu vi que teve uns desdobramentos aí sinistros, né? Salve, salve, rapaziada. Vamos ver essa parada aqui. Muita terceirização na mente? Adoro. Vamos lá. T1 inocente? Não é bem o que eu ouvi, Eric não, aqui tá? e tivemos mais um episódio, A T1 tá se metendo mais um capítulo, né? Acho que eu posso falar assim, vai ficar umas melhor. encrencas Essa aí. novela que tá sendo a saída dos Zeus da T1. Quando a Home Life anunciou os Zeus e a T1 anunciou o Doran, os fãs da T1 ficaram malucos, E tentaram jogar a culpa pra agência ainda, tá? né? O que aconteceu e etc. E a gente teve o Jomar falando, acusando que a agência, né, que trabalhava ali junto com os Zeus, interferiu. Guys, nesse momento aqui, quantas cervejas o Ericat já internalizou no corpo dele? Umas 7? Deve estar por aí, né? Na contagem. Luz ligada, é de noite. Já deve ter muito álcool no organismo. Bastante, que eles não conseguiram conversar direito com Zeus e etc. Várias coisas assim. E hoje saiu uma matéria aqui no Inven, né, que é um portal ali, é um portal sul-coreano, sobre toda essa novela, beleza? Vamos lá. Então, eu vou ler aqui um pouco. Eu tive que traduzir de coreano para português. Tem umas coisas que não estão considerando, não tá tão legal assim a tradução, mas dá para entender bastante coisa, né? Então, o maior problema durante a última janela do League of Legends foi quando o Zeus deixou a T1 e foi transferido para Home Life. A notícia da transferência Ele tá do vermelho jogador, mesmo. né, que foi Cara, muito ele tá notável, da cor da foi mais camisa, que notável isso? da janela, né, de esportes desse ano, deu origem a diversas especulações e controvérsias na comunidade. Depois disso, formou-se a opinião pública que a dinastia da T1 entrou em colapso porque Zeus e sua agência The Play não se envolveram sinceramente em negociações de contrato com a T1. Alguns fãs expressaram arrependimento, dizendo que mesmo que Zeus tivesse deixado a T1, ele deveria ter tido uma bela despedida, beleza? O CEO da T1, Joe March. O Zeus saiu pela porta dos fundos, foi, né? Não teve vídeo, não teve nada pra ele. Do nada ele foi anunciado na GLE e tipo, what the fuck? Expressou sua insatisfação com a agência durante um, né, pergunte-me qualquer coisa num negócio lá, uma comunidade da Coreia, uma comunidade coreana lá, um site. Em resumo, a agência destacou que a Double Play, é Double Play ou qual é o nome da agência? The Play, né? Achei que deve ser traduzido errado já. Não fez uma contraproposta durante o Ah processo lá, mano? Será de negação. que essas agências na Coreia devem dar um dinheiro, não, né, mano? Ó, os caras têm até um lugarzinho bonito ali. Será que eles devem ter de vários esportes, né? Que dificultou as negociações, priorizou o ganho financeiro em detrimento do desenvolvimento da carreira do jogador a longo prazo, e o pedido de desculpas da agência após a controvérsia sobre a questão do contrato ter sido levantada não foi sincero. Recentemente, o CEO da The Play, então cara da agência, declarou, após registrar uma reclamação na Sports Fair Trade com Commission, né, uma comissão que teve em novembro passado, estávamos esperando por uma confirmação e correção dos fatos falsos. No entanto, as especulações sobre Zeus continuam e é difícil, mas decidimos fazer uma entrevista. Zeus não foi quem quebrou a bela despedida. Ele tá falando, tipo Uau! assim, que não foi por causa do Zeus que ele não se manteve na T1, né? E, de certa forma, obviamente, meio que assim, se ele quisesse ter ficado na T1, ele poderia ter ficado também, mas tem questão de quanto que ele ia ganhar lá, quanto que ele ia ganhar na Rua Life. Vamos Caralho, falar tá sobre bem isso mais pra traduzido, né? frente, beleza? Página. Então, o CEO da agência falou que a taxa de negociação do The Play do Zeus era de 0%. Então, mostrou no contrato que a agência The Play não recebeu nenhuma taxa pela conclusão do contrato do Caralho. Zeus. Então, o fato da comissão entre Zeus e The Play ser 0% é confirmado pelo contrato. Isso significa Ter que não assinado um importa novo quanto contrato, Zeus eles ganharam receba dessa. dinheiro. É, aí matou, porque, tipo, o interesse da agência. Tipo, whatever. A agência não ia querer colocar ele na GLE. Tipo, não, acharam que a agência tinha tentado puxar ele pra GLE pra ganhar um dinheiro, tirar o deles. Mas se isso não aconteceu, quer dizer que a T1 simplesmente. Tipo, pra eles tanto faz se ele fosse pra T1 ou pra GLE. Foi o curso da negociação. Essa transferência, a The Play Não é porque não tá no contrato que não pode ter recebido dinheiro por baixo. É, claro. Claro, pode acontecer. Sempre dá pra molhar a mão de alguém, né? Mas a gente também não pode. Ah, não, a T1 é inocente e com certeza alguém ganhou dinheiro. Ah, também não dá pra ser assim. não receberá nenhum centavo em comissão. A T1 também sabia que a The Play não teria ganho financeiro com essas negociações.
A grande questão que eu penso assim, eu só achei um pouco estranho porque a agência ganha de algum jeito, né? Então eu entendo que pode não ganhar no ato ali da comissão, né? Porque Eles às ganham vezes, com às vezes porcentagem de negociações salário. grandes assim, os Zeus exigem uma luva também, né? Pô, eu quero um salário tanto, mas eu quero já uma grana aqui agora, tá ligado? Então pode ser que ali não tenha, mas será que eles ganham comissão no salário, então, alguma Ah, coisa mas assim? isso eles ganham. Porque é que das duas, uma. Não, ele paga a agência e a agência vai tirar um porcentagem do salário dele, é o normal. Normalmente é assim. Realmente, eles não ganharem essa porcentagem na luva é realmente um pouco estranho. Mas eu duvido. Eu acho difícil a T1 não cobrir, né? É muito foda essa história, mano. Porque, ou simplesmente eles já tinham setado um valor que os Zeus têm que pagar um valor fixo para eles, e se o Zeus for um cara que tiver recebendo bem nos próximos anos, provavelmente ele vai conseguir continuar pagando esse valor, etc. Então, acho que tem muita coisa que ficou estranho aqui, porque a agência está trabalhando de boa vontade, etc. Obviamente não, a agência ganha dinheiro com isso, né? Então, se não é comissão, como que é e tudo mais. Achei um pouco estranho isso, tá ligado? Porque Tá estranho. 0% não é. Pode não ser 0% no ato, igual tá É, escrito ali, igual eles provaram. do que eu entendi é isso. Eles fecharem com a T1 ou fecharem com a HLE, no ato, eles não ganharam dinheiro por fechar com a HLE. Então eles não teriam por que agir de má fé. É isso que eu tô entendendo dessa entrevista. É óbvio que tá do coreano, né? Pode ter muitos erros de tradução. Param, né? Mas de alguma maneira a agência tem que ganhar, certo? Os caras não estão ali, né? Então, tá falando que isso contradiz os comentários do CEO Joe Marsh, que ele tem um histórico de colocar o ganho financeiro à frente dos melhores interesses de jogadores, né, da agência. O The Play não firma contratos de comissão 0% com todos os jogadores. É uma prática do mundo profissional que varia dependendo da situação do jogador. Entretanto, nessa negociação com os Zeus, a The Play prosseguiu sem pagar honorários. Aqui eu tô achando meio estranho. The Play esperava uma nova assinatura com a T1 e considerou o papel da agência mínimo. O modelo de negócio da The Play se concentra em concessões de marketing e patrocínio para atletas. Ah, entendi. Então, questão mais ali os Zeus poder fazer. Então, aqui eu tava numa dúvida disso aí. Pô, se 0% a agência ganha dinheiro como? Os caras estão ali trabalhando de graça, né? Então, realmente é mais em caçar patrocínio, etc. Eles trabalham a imagem do jogador. Caralho, pior que o jogador lá deve ter deve fechar muita marca, né, velho? Os caras são muito grandes. Trabalhar assim com eles ali depois pelo tamanho dos Zeus, né? Investindo no apoio às suas atividades depois que eles se tornam famosos e quando aposentam. Então, provavelmente ajudar ele a investir dinheiro, várias coisas assim também, pelo que eu entendi, né? Obviamente, assim, aí tem uma coisa que também faz sentido, né? Então, quanto Quando se aposentam, ajudam na transição dele pra ser um superstar, eu acredito. mais dinheiro os Zeus ganhar e mais longínquo for, é bom para The Play também, provavelmente, né? E neste contexto, a negociação foi conduzida com comissão de 0%. Portanto, o argumento que a The Play contratou os Zeus com a Roma Life em vez de ter um para ganho financeiro não é convincente. Esse é um ponto aqui que eu discordo aqui de tudo que eu tava vendo quando eu vi esse 0% aqui. Obviamente, a agência provavelmente vai ganhar mais com isso também. Mano, mas aí que tá, velho. Se realmente essa agência ganha com principalmente marketing e achar patrocínio e ação pro jogador, sem dúvidas nenhuma, nenhum ser humano na Terra vai discordar que o melhor lugar para eles terem mais oportunidades para os Zeus é na T1, correto? Não tem como. Então, para eles, financeiramente seria mais atrativo ir para T1. Mas acabaram indo para HLE? Também. Não tem Não, problema, tá não. tudo certo, gente. Pô, ali isso tudo são questões contratuais e é trabalho de todo Eles mundo ficam muito na sombra do Faker. Então, tipo assim, aqui a gente tá falando que Zeus pra HLE é tipo Neymar pro PSG? Existe isso? Será, mano? Pô, eu acho que não, mano. Eu acho que o Zeus ganharia mais dinheiro na asinha do Faker mesmo. Eu acho, né? Posso estar errado. Talvez o Zeus queira se provar sem o Faker. Talvez. Eu acho, tá? Eu acho que o Zeus, se ele for pra HLE e conseguir empilhar títulos, eu acho que ele consegue um status mais lendário do que se ele fizesse ao lado do Faker. Porque, mano, a T1 ganhou Worlds. Faker, 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 Faker. Eu consigo ver esse mundo. Ele pode ser mais lendário indo pra longe do Faker. Agora, ganhar mais dinheiro, eu não acho. mundo. Então, não sei por que
o John Mars fala, a agência tá fazendo isso por dinheiro. É óbvio! E você tá aí na T1 por amor, pô? Tá aí por dinheiro também, mano. É trabalho de todo mundo, tá ligado? Pode meter, é amor, não sei o que. Pelo amor de Deus, né? É trabalho. Né? O argumento, então, que ele contratou em vez de ganho financeiro, em vez disso, considerou marketing e patrocínio. A T1 provavelmente seria uma escolha mais vantajosa do que a Run Live no mercado de esporte. Isso eu concordo. Aí já tem outro ponto, né? Se eles querem trabalhar mais com marketing, etc., provavelmente a T1 seria melhor. A não ser que, a gente já vai ver a questão da proposta, a T1 tinha oferecido um contrato menor que a Run Live, foi isso que aconteceu, né? Se o ganho financeiro fosse prioridade, teria sido mais racional do ponto de vista de investimento que a Dplay induzisse Zeus a assinar com a T1. Propostas e contrapropostas. O ponto importante sobre a questão que se trata no mercado, né, de agentes livres para jogadores profissionais. Fazer ofertas e contrapropostas pode ser uma estratégia de negociação para obter melhores termos e não fazê-lo não é necessariamente errado. Gente, eu acho que tem muita coisa da matéria. Se eu for parar para ler tudo, assim, eu vou acabar falando bastante coisa. Né? A gente vai acabar lendo muito. Mas vamos lá, eu vou dar uma resumida em algumas coisas, tá? O John Marsh tinha falado no AMA que as negociações não tinham prosseguido adequadamente com propósito e contrapropósito. Isso é interpretado como se a T1 tivesse perdido os Zeus porque a Dplay não se envolveu em negociação. Isso eu tinha entendido completamente e, pô, acho que o Zeus fez completamente certo nesse ponto dele entender o seu valor do mercado, né? A T1 chegou com uma proposta pro Zeus, ele falou, eu não posso falar ainda, eu preciso de ver o meu valor no mercado, então eu vou ficar free agent e ver meu valor. Então, porque a T1 faz uma proposta de X. Aí os Zeus entendem que no mercado estão pagando 2, 3, 4 Sua X para visão ele. tá muito limitada. Olha todo esse marketing para os Zeus de graça só porque ele saiu de um time. Você acha mesmo que ele não vai dar uma grana pra porra? Mas tu acreditar que vai dar mais grana do que ele tá na line mais lendária da história da Coreia? Papo de K-pop level, Song Min-ryu level. Não tem como comparar, mano. Ele já pode virar pra T1 e falou, cara, estão me oferecendo isso, tá entendendo? Então, tipo assim, aí eu entendo completamente e, É Song tipo, Hyun-min. É Song faz muito Hyun-min? Não sei como fala, velho. sentido, né? E não adianta querer falar que funciona desse jeito e tal, porque, mano, de novo, é uma relação de trabalho, né? Então ele falou, decidimos seria difícil Vai avaliar sim. Então tá bom, mano. Tu que sabe. o valor do mercado dos Zeus com base apenas na proposta da T1. Concordo. Queríamos que o valor dos Zeus fosse avaliado no mercado de agentes É, livres e Hyun-min isso Song é o contrário, na verdade. É o contrário? tinha uma intenção de definir uma referência para determinar se a proposta da T1 era apropriada. E a primeira proposta da T1 não era apropriada. E, mano, a Helena falou da família ali, mas uma parada, às vezes, que a gente não entende na tomada de decisão de alguns jogadores, mano, é, às vezes, literalmente, mano, o pai dele chegou pra ele e falou assim, meu filho, se tu ficar no time do Faker, tu vai ser sempre a sombra. Vai lá pro outro time e brilha. Tu é foda. Entendeu? Cara, às vezes uma pessoa tem uma conversa com um jogador que muda a mente dele, ele toma uma decisão e ninguém nunca vai saber. Né? O público nunca vai saber. Isso deve acontecer no futebol, deve acontecer, né? E um monte de coisa, mas também tem isso. Apropriada, né? Ele teve propostas melhores, né? Então, antes da transferência dos Zeus para Roma Life fosse decidida, né, a negociação entre T1 e The Play, trocaram diversas propostas contra propostas. Também foi confirmado que Zeus falou diretamente com o negociador da T1. Há evidências desse processo na forma de registro de conversa, no entanto, as diferenças entre os dois lados não diminuíram e a negociação É. acabou Normalmente essas tomadas de decisão, eu acho que até na vida de um esportista, nunca é tomada sozinho, mano. Pô, quantas vezes eu já não fui ver notícia do jogador X quer vir pro Inter. Aí eles viram e falam, a esposa dele já considera, gosta muito de Porto Alegre e pode vir. Ou a família dele não gosta de Porto Alegre, ele pode não vir para o Inter. Porra, isso vai ter, né? Eu tô usando o exemplo do futebol, mas normalmente a família, as pessoas em volta pesam sempre para a decisão de um jogador. fracassando. Beleza? Então, tinha rolado isso até chegar no ponto ali de ter já a proposta da Roma Life. Olha só. No dia 19, 15 horas foi o prazo final que a Roma Life deu. Então a Roma Life ela tinha mandado uma proposta para os Zeus que era melhor, né? Provavelmente bem melhor que a da T1. E a T1 tinha até esse O dia. Chovy não foi pra ele pede porque a mãe dele barrou? Já foi vazado? É, eu não sei dessa história, mas acontece muito. E qualquer esporte. 15 horas para poder dar a conta proposta. Beleza? A partir das 9 daquele dia, outras equipes puderam entrar em contato com os jogadores e passariam pela fase de negociação prioritária. Então, tipo assim, a Hololive tava na seguinte situação. Os Zeus tinham que dar aquela resposta ali, senão
ou eles tinham que renovar com o Doran o mais rápido possível, ou se eles demorassem, o Doran poderia acabar indo para outro time, beleza? O motivo pelo qual esse prazo era importante era porque se a The Play e Zeus não respondessem até as 15, as negociações com a Home Alive poderiam ter fracassado. A Home Alive também teve que considerar recrutar outros jogadores, então não era... Teria que considerar, né? Isso que eu falei, se não rolasse com o Zeus, a Home Alive ia ter que renovar com o Doran, ia ter que ou ir para trás de outro jogador, sei lá, né? Se esse tempo passar, Zeus e The Play... O pior é que a T1 anunciou o Dora antes do Zeus ter sido anunciado que saiu, não foi isso? O Show comentou, acho que no vídeo do Words. Isso que foi muito bizarro, velho. Foi tudo muito louco, velho. Não... Saiu um rumor de que o Zeus poderia sair. Uns minutos depois, a T1 anuncia que o Dora é o novo top laner. E ninguém sabe o Zeus que aconteceu. Estaria em uma situação em que teriam que negociar apenas com a T1. Da perspectiva da T1, eles tiveram que competir com a Home Alive até as 2h59, mas a partir das 3h01 seu concorrente desapareceu, dando a eles uma posição vantajosa nas negociações. Então, meio que parece que a T1 demorou a responder ali depois, né, das 3 horas ou algo assim, e isso eles meio que aceleraram para fechar com a Home Alive logo. Em vez disso, o negociador da T1 primeiro apresentou proposta final na forma de um prazo. De acordo com o The Play, o negociador da T1 enviou uma mensagem 1h32 dizendo uma oferta final... Lembrando que esse time da HLE tem muito dinheiro, velho. Mas muito. Estou quase sem paciência. A T1 já estava apresentando sua proposta antes da 1, mas não houve acordo devido a divergência de termos. Depois das 2h35, o negociador da T1 pediu o endereço e pediu para se encontrar pessoalmente, mas a The Play falou que não daria tempo, né? Mesmo que fosse por telefone, então... Caralho, os caras são corridos nos prazos, né, velho? Olha isso, velho. É tipo horário marcado as mensagens. E, mano, não pode passar 20 minutos. É a deadline e é isso. Aqui no Brasil... Ô, Galie! Calma aí que eu vou ter uma reuniãozinha com a T1 aqui. Depois eu falo contigo, pode ser? Ah, mas tu deu a deadline até as 3. Ah, mano, se tu me quiser mesmo, tu aguenta até as 5, velho. Eu vou na casa do mano ali e vou resolver a situação. Aí ele vai lá na casa do mano, decide o bagulho, aí vira e fala pro cara: Ó, não me decidi ainda não, tá? Eu acho que amanhã eu vou dar resposta. Aí ele fala: vem aqui então, vamos conversar. Aí o cara vai lá e conversa com o outro. E, mano, aqui no Brasil é uma várzea, mano. Os caras mano, regrado, ó, tem até esse horário, acabou esse horário, passou, não quero saber. Pode ser a melhor proposta do mundo, não vamos conversar. Isso, acho que isso é cultura, né? Então, tinha rolado isso já, isso a gente já sabia, isso bate com tudo que o próprio Joe Mars tinha mandado, né? Se a The Plays e eu tivessem aceitado o pedido da T1 para negociações presenciais e esperado eles terem negociado com a T1 em uma situação mais desfavorável, eles poderiam acabar perdendo o prazo da Home Life. Se eles perdem o prazo da Home Life e a Home Life renova com o Doran, os Zeus meio que ele só tem a T1 para ir, então ele vai ter que aceitar basicamente ele, o que a T1 oferecer também, né? Houve um caso em que a T1 se encontrou pessoalmente... Ó, eu só vou falar uma parada pra vocês, tá? Um jogador nunca se deixa levar acima. Se ele quisesse jogar na T1, ele tava jogando na T1. É porque ele não tinha toda essa convicção, mano. Senão ele teria dado um jeito. Vontade do jogador conta muito. A gente não sabe? Sabe sim. Se o jogador fala, mano, eu quero muito fechar com esse time, ele vai fechar com esse time, velho. Ele vai. De uma maneira ou de outra, ele vai. Ah, ele se deixou levar. Não, ele não é idiota, não. Ele não é idiota, não. Problema, ano passado um time da LPL queria Zeus, eles estavam... Ele pode até falar, ó, vamos ver com a HLE. Pô, se a proposta for muito boa, a gente volta pra T1 e fecha com eles, se eles derem, né, se eles cobrirem. Ah, eles quase não cobriram. Ficaram um pouco abaixo. Ah, mas eu quero ficar na T1. Eu fecho, tá ligado? Se ele quiser, ele fica, ele vai, mano. Isso é verdade. Estavam perto de assinar um contrato. Naquela época, o agente geral da T1, né, e o treinador Coma, visitaram a casa dos Zeus e persuadiram pessoalmente. Vocês já ouviram no futebol que a vontade do jogador é sempre o que mais pesa, velho? É isso também, velho. A equipe da LPL fracassou. Então é a segunda vez que os Zeus quase saem, né? Isso aqui a gente já sabia também. Foi com a JDG, inclusive, né? A JDG perdeu 369 e eles queriam os Zeus. A diferença dos casos da LPL da Home Life é a presença ou ausência de um prazo de resposta. Tá, isso que eu vou acelerar um pouco aqui, tá? Pra gente não... Pro vídeo não ficar um negócio de 30 minutos aqui a gente lendo, né?
Em resumo, parece que o Zeus queria permanecer com a T1. Como jogador da T1 Youth, ele mostrou sua vontade de continuar jogando como top laner do time, mas decidiu receber uma oferta inaceitável da T1 sob período Nossa, de tá negociação. confuso Depois isso ele foi aqui. transferido para a Life após ser avaliado. Depois que ele foi Ficou pro confuso esse mercado, né, de parágrafo. free agent, ele viu o valor dele, então, ali pela Life, beleza? Então, assim, gente, resumindo muito tudo aí, né? Tem uma coisa que ele não tá falando aqui também, que é o tempo das propostas, né? O John Mars, ele tinha falado que a T1, ela fez uma proposta de salário que era, né, não sei se era a mesma da One Life ou perto, ou algo assim. Porém, era uma proposta de 1 ano mais 1 ano, ou seja, era uma proposta de 1 ano e eles poderiam renovar por mais 1 ano se eles quisessem. A One Life fez uma proposta de 2 anos mais 1. Então, independente se o Zeus virar um bagre, se o Zeus jogar mal pra caralho o resto do ano que vem ele vai continuar recebendo um super salário, tá ligado? Então, pro Zeus, obviamente é uma proposta dos 2 mais 1. Ele era melhor do que do 1 mais 1. A T1, né, não conseguia cobrir essa proposta do 2 Beleza. mais 1. O contrato deles era muito bom, mano, mas é aquilo. Ainda assim, se quisesse estar na T1, tava, velho. E tem que entender agora os dois lados, né? Tipo assim, a T1, para eles, poderia ser financeiramente, né? Porque a proposta dos Zeus já era um valor muito grande. Então, a T1 teve prejuízo no ano passado e ano retrasado, sei lá, com eles vencendo o Mundial, né? Então, se eles acabam tendo que fazer ainda um outro super salário, já tem o Faker, tem um super salário ainda com Zeus e etc. dentro do time, o time pode ter um prejuízo gigantesco e alguma coisa pode dar ruim e eles têm ainda que continuar com o cara até o ano que vem, tá ligado? E sendo que final desse ano a T1 tem que renovar com o Faker. Então eu acho que esse ponto de renovação com o Faker é muito importante pra T1 É que essa entender. parada de 1 ano ou 2 anos de contrato, o que acontece? Não necessariamente, por exemplo, 1 ano. Digamos que eu tô no auge da minha carreira. Tá? Eu tô no auge da minha carreira. Aí, o que é melhor? Eu posso assinar por 1 ano, porque jogo 1 ano, tô no auge. Se eu jogar bem, meu valor de mercado aumenta. Eu tô sem contrato no fim do ano, eu consigo um. Eu consigo um contrato melhor, seja com outro time ou com o mesmo, por mais salário, né? Ou se no fim desse ano eu não estiver contente com o meu time, eu posso arrumar outro time. Se eu assino 2 anos por um salário alto. Bom, normalmente tu vai querer isso o quê? Quando tu tá indo pro final da tua carreira. Por quê? Pô, 2 anos, eu vou ter estabilidade. Se eu começar a jogar mal, ainda o meu tá garantido. E os times, quanto mais pra frente vai indo, menos eles querem. Por menos tempo eles querem o jogador, né? Hoje, nos esportes, tem a parada de os times não conseguem se planejar para daqui 2 anos. Então pega um jogador muito caro. Se eu dou um contrato de 2 anos para ele, e se no fim desse ano, mano, a situação econômica do esportes muda totalmente? Fudeu, eu tô preso com um cara custando milhões. Opa, my bad, guys. Voltei. Onde é que eu tava mesmo? Bom, vamos continuar. Falando de 2 anos de contrato. Ah, falei dos contratos ali pro jogador, né? Enfim. Eu acho que o Zeus ele aceitaria 2 anos de contrato se ele acha que o LoL vai decair, mano. Esse maluco tá no auge, velho. Ele é novo pra porra, ele tem chance de ser o Ghost da top lane disparado, se já não for. Então é aquilo que eu falei, mano. 1 ano não parece tão ruim pra ele, velho. Mas realmente, agora ele conseguiu um contrato gordo de 2 anos. É uma beleza. Né? Porque no final desse ano eles precisam de ter barganhas, precisam de ter budget pra conseguir renovar com o Faker pro ano que vem, tá ligado? Então, assim, o mercado também tá muito instável agora, né? Eu vi até um comentário no YouTube falando, nossa, e a T1 perdeu os Zeus, deve estar desesperada, etc. Né? Mas assim, se a T1 às vezes tivesse assinado um super contrato com os Zeus, etc., mesmo ganhando, né, poderia também, financeiramente, poderia ser um negócio muito ruim pro time, né? Porque eles não tiveram posições financeiras boas, não tiveram, né? Não ficaram no verde até mesmo. Porra, mano, até a T1 perdendo dinheiro é foda, né? Mas também ter o Faker. Ter o Faker deve custar caro, né, mano? Nos momentos que eles estavam ganhando ali nos últimos anos, tá ligado? Já a Honolife é uma empresa multibilionária, né? A Honolife é uma empresa que tem uma empresa por trás muito grande, tá ligado? A Honolife é uma das maiores empresas da Coreia do Sul, né? Então, O que pô, eles se der fazem? ruim ali, o prejuízo. A One Life. É uma empresa de quê? Eu escrevi One Life certo?
Quase escrevi certo. Caralho, eu sou bom, mano. Posso falar coreano já? Howlin Group? Não. Korea. Cadê? É isso aqui? Acho que não é isso aqui, mano. Talvez seja isso aqui, sim. Não? João É, Paulo How Viana Life mandou faz 3 sentido ser reais. seguro de saúde, Off né? topic. Eu gosto muito do ponto de vista técnico que você e o Rebola, quando faz live, agregam às transmissões e ao cenário de League of Legends. Com o tempo perdi o interesse nas transmissões superficiais e aqui eu encontrei a minha paz e conhecimento. Desculpe se um dia te ofendi. Muito obrigado, João, pelos elogios aí. Tá tudo bem. Já fui tanto ofendido que nem machuca mais. Ah, eles. Mano, eles são gigantescos, então. Eles ainda têm a parte de seguro, além de ser uma empresa de outras coisas. Bizarro. Pode ser grande em questão comparado com o time, mas comparado com a empresa toda, não vai ser um prejuízo gigantesco, né? Tem esse ponto aí também. Deixa eu dar um gole na água aqui. Então, no final, isso eu não entendi muito, porque, tipo assim, eu acho que a grande coisa que foi provado aqui é a questão que a agência não ganhava com comissão, né? A agência, pelo que eu entendi, ajuda o jogador a tocar a carreira dele depois também que ele parar de jogar e tudo mais. Então, não sei se tem questão envolvendo ajudar o cara com investimentos, etc. E a agência não ganha comissão, provavelmente não nem no salário e também nem comissão baseado na transferência. Porém, de algum jeito eles ganham. Eles ajudam então o jogador com investimento, Não é possível que com uma agência não ganha no salário do jogador, velho. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Pô, quando tu agencia um jogador, tu agencia ele pra ganhar dinheiro com ele. Tu depender só de publicidade não faz sentido, velho. patrocínios, etc. Então, também quanto mais dinheiro o jogador tiver, mais eles provavelmente vão ganhar O jogador ajudando deve o pagar jogador com investimento. diretamente? Tem os tipos de serviço no qual tu paga mensalmente para um agente e ele fecha coisas para ti. Mas normalmente, mesmo nesses esquemas, ele vai pegar uma porcentagem. Pode ser pequena, mas vai. etc. É uma coisa que faz sentido. É a questão de patrocínios, etc. Ali a agência falou uma coisa que Normalmente tu não faz muito paga sentido nada. também. Eles ganham pelo que Para eles a entregam. agência, se o objetivo deles é ganhar mais vendendo patrocínio pessoal pro jogador, coisas assim, é melhor que ele fique na T1, que tem mais torcida, ele É, vai isso estar que não faz sentido, mano. Nada nessa história faz sentido, velho. A não ser o fato de que o Zeus simplesmente quis ir pra ele, velho. lá no time do Faker, etc, sabe? Então, assim, é muita coisa, tem muitas variáveis que envolvia isso, e dá pra entender completamente os Zeus também, pô. O cara tá num momento incrível da A carreira única coisa pra mim que entra na minha cabeça é o Zeus ter dado uma de Neymar, velho. Ter querido sair da asinha do Messi. dele, Única né? coisa, Tá indo velho. pro 4º ano de carreira dele. Molhar um bolso, Ele sempre pode existe ter, de um essa. lado, um local onde ele tem 2 anos garantido, Sempre com um existe. salário bizarro, que vai mudar a vida dele e da família dele, talvez de algumas gerações aí, né? Vai mudar completamente a vida, tipo, de muita gente ali e dele. Ele E, já é rico, ou ele pode ter isso por um ano, Eriquete. sabe? Ele pode ter por 2. É melhor você pegar o garantido por 2, porque existe um mundo que ele renovasse com a T1, que eles não ganhassem nada esse ano, que ele jogasse mal, um É split, verdade. e aí, ano que vem, a proposta da T1 era menor, não tinha ninguém querendo pagar nada demais pra ele, ou surge um outro jogador aí bem melhor que ele vira o segundo melhor top do 1, terceiro, quarto, sei lá, sabe? Podem surgir, coisas acontecem. Então, tipo assim, faz sentido também, sabe? É o trabalho do cara, gente. É completamente normal. Tem como o time tá desgastado existir essa possibilidade? Mesmo ganhando 2 Worlds seguidos? Porque na LCK eles apanhavam bastante, né? Normal, né? Jogador e etc, você tomar uma posição assim, sabe? Então, eu acho que assim, tem muito drama em volta disso tudo, pelo fato de como grande parte da torcida da T1 na Coreia É, também, né? apanhava é uma exageração, mas eles não conseguiam ser dominantes na Coreia, né? E tudo mais. Era uma lineup que eles estavam muito Um exagero. apegados a ela, a questão do Zeus, o Guma, Keria, Faker e o Honor, né? Então a T1 tinha todo o planejamento de, pô, trabalhar em volta desses nomes ali, né? Ainda mais assim, uma possível
a aposentadoria do Faker depois, tentar manter os Porque 4. tinha uns papos de mais alguém não renovando. Era o Keria, o Guma. Tinha os papos. O papo principal nem era do Zeus não renovar, eu acho. Era outro jogador. Da bot lane, eu acho, não era? Né, e por aí vai. Era o Oner. Tinha o Oner. Eu lembro que tinha mais um. Então, mano, às vezes ele fica nela, pô, se um sair, já não vai ficar legal. Já vou pegar meu, né? Melhor dois voando do que. Melhor um na mão do que dois voando. Mas Talvez. assim, é isso. É um pouco de que dá pra entender e tudo mais, né? O Zeus simplesmente escolheu pra Ah, onde foi ele o achava. Guma. Foi o Guma que falou na entrevista, depois do que eles venceram o Worlds, de umas paradas de contrato. Eu lembrei. Quer dizer, me lembraram, né? Que era melhor pra carreira dele. Tem um ponto também que Que ele assim, não ninguém passou toca muita ali, né? Eu não confiança. vi muito falar, que assim, cara, o Zeus, ele foi MVP do Mundial em 2023, né? Foi o cara que mais jogou naquela final. A foto de todas as matérias, a capa de É o toda a Faker. matéria era o Fake levantando o troféu, tá ligado? Agora, se ele ganha na HLE, quem é o pica? É o Zeus. Ninguém vai lembrar do Zeca. Quem era o mais requisitado pra entrevistar era o Faker. Tudo era sobre o Faker. E normal, é o maior jogador da história do jogo, tá ligado? Então, tem essa questão também, tá ligado? O cara jogar muito e ser MVP, às vezes o cara pensa, mano, se eu ganhar em outro time, eu posso ser o cara em outro time e eu vou ser o cara, tá ligado? Se ele ganha um Mundial com a One Life, jogando muito e tal, ele pode ser o cara da One Life, sabe? Nesse campeonato agora, até, né, nesse First Stand, ele nem foi o cara que jogou muito assim, mas muito se falava do Zeus, tá ligado? Tipo assim, o Zeus ganhou no Porra, final jogou pra ali. Eu caralho, cheguei e fiz fi. um tweet falando, cara, o Zeus, 4º ano dele competitivo. Zeus igual Neymar, Barcelona, Faker igual Messi. É o meu resumo da história, velho. Tá? As informações são muito nebulosas, não dá pra gente ter certeza de nada, mas o único palpite que eu consigo é o Zeus querer, tipo, talvez se afastar um pouco da marca pra ter um pouco mais de brilho, velho. Porque nada mais faz sentido essa tomada de decisão. Jogou mais uma final de campeonato internacional, E blá eu blá, posso tá estar ligado? errado. Então, ele ganha muito mais atenção também. Então tem esse ponto também que, em questão, às vezes, pensando em carreira, pode ser bom pro cara, tá ligado? Ele vai conseguir ter uma relação assim, né, agora, naquele time ali. Ele pode ser o cara principal, o cara que que ganha Não os entendo holofotes, tá nada do que ligado? você fala sobre futebol. É o seguinte, Barcelona é top 3 maiores times do mundo, certo? Alguns vão colocar maior, outros segundo. Time gigantesco. Messi, se tiver mais gente não entende de futebol, maior jogador do mundo disparado. O Neymar era bom pra caralho, mas ele jogava no time do Messi e toda vez que o Barcelona ganhava, o Messi era o pica. O Neymar podia destruir o jogo, jogar 2 vezes melhor que o Messi, mas era o Messi ganhando. Nunca era o Neymar. E aí, o Neymar decidiu ir para outro time de menor expressão para ele ser o protagonista. E sim, depois o Messi foi pro PSG. Quem sabe não tem HLE Faker? Obviamente não, né? E é isso, né, rapaziada? Muita coisa, então, nessa treta aí. Mais um episódio da novela, tá? O cara vai ter um E o cara vai Zeus ter. acabou de ganhar também. Então, o First Stand. O moleque é bom, tem muita coisa pela frente ainda. Menor E é isso, expressão e com muito dinheiro, perfeito. Muito dinheiro. né? Igual eu falei também. Às vezes, assim, realmente. Transferência do Neymar pro PSG ainda é a maior da história? É... Como é que fala? No final é tudo sobre dinheiro, né, pô? É trabalho da galera. Então, é isso. Um grande abraço a todo mundo. Comenta aí o que você achou disso. Não faz muito sentido, até porque o próprio Neymar já falou que o próprio Messi disse que se ele quisesse faria dele o melhor do mundo. Ah, mano. Mas mesmo que o Messi falasse disso, vamos falar a verdade, não tinha como, mano. Não tinha como. Desde que o Neymar começasse a jogar melhor que o Messi, sempre vai ser o Messi. Igual que sempre vai ser o Faker, velho. Não tem o que fazer, mano. Não tem, tipo. É o Messi, velho. É o Faker. Tudo aí. Se você é um cara, uma pessoa que torce pra ter um, É igual aquilo, mano. Bastaria um jogo bom do Faker no Mundial, mesmo que ele tivesse sido carregado o ano todo. Porra, é o Faker. É o Messi a mesma coisa. né? Fala, você ficou chateado com os Zeus? Porque, cara, eu gosto pra caramba da T1, gostava muito de acompanhar essa line, foi minha line favorita de acompanhar. E eu entendo completamente o cara, pô. Sabe, de um lado ele tem um contrato, né, multimilionário por 1 ano garantido, no outro um de 2. Cara, vai no de 2 anos. Sacou?
Fora todo esse ponto que eu falei, dele ser a grande estrela lá, dos holofotes serem nele. E quem que é o Mbappé agora do nosso mano Zeus? É o Viper? Ou é o Zeca? Ou não tem o Mbappé esse time? Não, Peanut não é, mano. Mano, eu tô usando muitas comparações de futebol hoje. Acho que eu preciso parar de assistir futebol, mano. Ou vocês curtem? Não sei se vocês gostam também, mano. Tem gente que não entende futebol, né? Tá ficando igual o Bipo? Como assim? Esse aqui é o site deles? 78 anos de empresa. Round Life é primeira companhia de seguro de plano de saúde da Coreia. 115 trilhões de won em assets. Estamos falando aí de muitos dólares. Vamos ver aqui. 7.070. 7 milhões. 70 milhões. Pera, tá certo isso aqui? 700 milhões. Tá. 7 bilhões. 78 bilhões. Tá certo. Uau. Muito dinheiro. Pra esse ano aqui? Ah, não. Isso é 23 agora. Main roads is the largest numbers of overseas markets among Korean life insurance. Em cima tem as casas decimais? Sério? Pode crer. Nem tinha visto. Muito dinheiro, mano. Pô, pior que é um negocinho da hora pros caras fazer marketing, né, mano? De plano de saúde pra um bando de jovem que eventualmente vai precisar de um plano de saúde. Eles vão lembrar, caramba, eu vou usar a internet da T1, plano de saúde da Home Life. Faz sentido, mano. Afinal, os jovens que estão assistindo, eles vão, né, entrar no mercado de trabalho e vão precisar de um plano de saúde. Uou, obrigado pelos 4. Mais um mês de terceirização. Muito obrigado. Aqui no Brasil, mano, a gente não consegue nada, velho. Não pode, velho. Não tem plano de saúde, não tem marca de carro, não tem... Tipo, na verdade, eu pensei agora, a PEN tem marca de café e tinha marca de carro, né? Mas o próprio Thomas lá já falou que a parceria com a BMW era mais pra ser pra fazer a marca parecer maior do que necessariamente por dinheiro. Casa de aposta tem! Ah, se tem! Quem viu aquele painel do campo de futebol que tinha umas 8 marcas de aposta diferentes? Que loucura, mano. Assiste Fórmula 1? Não acompanho Fórmula 1. Entendo um pouco, mas não acompanho, não. Irmão do Pensador, obrigado pelo sub, tamo junto. Café Melita poderia patrocinar o Tolão? Sim, mano. Guys, imagina, nós fazendo co-stream. Nós fazendo co-stream da LPL. Ó, guys, pra vocês acompanharem essa LPL, Café Melita, já pensaram? Que isso é um Golden Kappa Trem, mano? Que porra é essa? Ou Super Coffee. Super Coffee, pode ser Super Coffee. Me dando dinheiro, mano. Não sendo substâncias ilícitas, né? Pra ficar acordado. Vale tudo. Cafezinho é bom demais, mano. Só quer dinheiro? Eu tô precisando, mano. Preciso pagar apartamento. Me ajudem.